Olá pessoal, o vídeo de hoje eu quero relatar a minha experiência que eu tive em 12 dias que eu fiz de propósito. Agora, se você é uma pessoa incrédula que não acredita nos milagres de Deus, no sobrenatural de Deus, pode pular esse vídeo que ele não é para você. Agora, se você crer que Deus ainda faz o sobrenatural, que existe milagres, existe poder de Deus, então fique até o final que eu vou te contar a minha experiência e o que aconteceu nesses 12 dias. Só que nesse ano eu senti no meu coração de fazer esse propósito exatamente à meia-noite, baseado naquele texto de Atos 16:25, que Paulo, ele orava à meia-noite, ele estava preso e ele orava ali à meia-noite e o sobrenatural de Deus aconteceu. Então, baseado nesse texto, eu abria um propósito à meia-noite e ia até o meio-dia, entregava meio-dia. E assim eu fiz durante esses 12 dias. Cada dia apresentando um mês, cada dia intercedendo, orando, abençoando, profetizando por cada mês. Esse aqui, ó, é o meu caderno de oração. É um caderno que eu sempre gosto de anotar os sonhos, as coisas que Deus fala comigo. Esse é o caderno de 2025. Em dezembro de 2025, Deus tinha me dado uma visão e um sonho. Na hora, eu não compreendi, eu não tive a interpretação. Esse especificamente, eu não compreendi. Só para que você compreenda, a visão que eu tive era como se eu vivesse aquele momento no meu espírito, porque eu olhava para o céu e eu via caindo sobre mim muitas coisas, frutas, vestimentas, calçados, móveis de dentro de casa, tudo que você possa imaginar de bem material, eu via caindo sobre mim. Só que aquilo não me machucava, não era para me machucar. Eu ficava feliz quando eu via todos caindo sobre mim, eu ficava muito feliz. E aquilo não me machucava. Eu entendia que aquilo era presente de Deus para mim. Então, esse foi a visão que eu tive. E logo que em seguida eu peguei no sono e tive um sonho. Era um sonho de desespero, eu vi a pessoa desesperada. E, e eu não compreendi o significado daquele sonho. Perguntei para Deus e eu anotei no caderno, porque, como eu falei, todos os sonhos, visão, tudo que Deus fala comigo, através de sonho, visão, através da palavra, tudo que Deus ministra no meu coração, eu anoto. Por que que eu anoto? Porque vai passando o tempo, vem a dúvida, vem a indecisão, vem o medo, vem aquele pensamento também. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso mesmo? E aí eu recorro a esse caderno e aqui eu tenho a resposta daquela dúvida que eu estava no momento. Por quê? Porque Deus já falou comigo antes. E serve também para quando alguém profetiza para mim, quando alguém me dá uma palavra, na maioria das vezes é só para confirmar o que já tem aqui. Eu entrei nesse propósito, sabe, com esse propósito de 12 dias apresentando o mês e pedindo alinhamento. Senhor, me alinha com os teus propósitos, me enche com a tua mente, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é só para não ter pensamentos horrendos, pensamentos pecaminosos. Não, é para a gente também orar pelaquilo que o coração de Deus está clamando, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, alinhar os nossos anseios com os anseios de Deus, buscando direcionamento para que esse ano de fato fosse um ano em que eu estivesse alinhada com os propósitos dos céus e não com os meus. Na segunda noite do propósito, quando eu fechei meus olhos, que eu comecei ali a ficar na presença do Senhor, o Senhor me deu nitidamente uma visão com a interpretação dessa visão e desse sonho que eu tive. Ou seja, dia 2 de janeiro, Deus me deu essa interpretação. Como? Eu orando, de olhos fechados, que eu tive a visão. E na visão, eu via exatamente do jeito que eu anotei no caderno. Eu anotei um embaixo do outro, porque primeiro eu tive a visão, anotei a visão, depois eu tive o sonho, eu anotei o sonho. Na visão, enquanto eu orava, gente, aquela lâmpada tá só acendendo e apagando. Então, assim, na visão que eu tive enquanto eu orava, eu via nitidamente as páginas do meu caderno em que eu tinha escrito aquele sonho e aquela visão. E ali, quando eu via aquilo, Deus falava comigo. Isso é representando a colheita.
Esse ano vai ser um ano de colheita, é representando um aceleramento. E aí Deus ministrou no meu coração, olha, isso não são coisas diferentes. Isso é representando a colheita de cada um. E esse ano vai ser um ano de aceleramento espiritual. Tudo que você plantar, você colherá mais rápido, seja bom ou seja ruim. Eu compreendi que Deus estava me revelando que esse ano, ele vai ser um ano em que devemos ter mais responsabilidade com as sementes que iremos lançar. Esse ano será um ano de colheita rápido, de colher rápido a semente lançada. E essa foi a minha primeira experiência. No decorrer dos dias, principalmente no intervalo ali da noite, da meia-noite, que eu entrava ali em oração, em leitura da palavra, eu sentia um peso espiritual, assim, uma sensação de medo, sabe, um peso muito forte, como se alguém tivesse me vigiando. Era uma sensação ruim. Eu senti durante alguns dias esse peso, e quanto mais intensificava a oração, mais eu sentia esse peso, mas eu sentia assim essa sensação de que alguém estava me vigiando. Mas isso não me paralisou, isso não foi motivo de me paralisar, porque meio que eu já tenho um costume de lidar com isso. E durante esses dias de propósito, eu vivia assim coisas extraordinárias, porque à medida que eu ia intercedendo por cada mês, eu ia profetizando cada mês e Deus ia me falando coisas extraordinárias sobre cada mês. Como que eu sei que era Deus? Irmã, porque sabe quando você tá orando, que você tá se ouvindo orando, né? Porque você não fica surda. E você começa a orar por coisas que você nunca pensou na vida. Você começa a orar de uma forma, com ousadia, que você nunca fez na sua vida. E você começa a sair palavras que você, quando termina, literalmente você pensa, não tinha como ser eu, porque eu não sei falar essas palavras bonitas, eu não consigo raciocinar esse tipo de lógica que foi falado, sabe? Essa foi o que aconteceu comigo durante esses 12 meses, sabe? A cada mês, a cada oração ali, eu podia ver Deus, eu podia sentir Deus, eu podia ver o mover de Deus, eu podia ver o Espírito Santo me ajudando a orar como convém, a pedir da maneira correta. E é muito lindo poder ver esse agir de Deus, sabe? Esse interceder do Espírito Santo por nós, como está escrito na palavra. Eu tenho aqui anotado os 12 meses e cada mês eu, ao final da oração, aquilo que mais me chamava a atenção, eu anoto aqui. Então, assim, eu fiz durante os 12 meses e tá aqui o meu mês, o meu ano de 2026, todo abençoado, todo profetizado e todo consagrado a Deus. Não que eu não ore muito, mas quando o Espírito Santo começa ali a orar por você, sabe, você começa a falar coisas assim inexplicáveis, você começa a raciocinar coisas assim que você tem certeza que não é seu, porque você não tem capacidade para aquilo. E sem contar no tempo, você não vê o tempo passar. Quando você cai em si ali, nossa, já se passaram 40 minutos, 50 minutos e você nem viu o tempo passar. E eu não tô aqui para me gloriar, eu não tô aqui para nada disso, sabe? Eu só tô aqui para dizer que Deus, ele tá disponível para aqueles que o buscam e que eu não tenho superpoder, nem que eu sou a mais. Não. Isso tudo tá disponível para você também, para mim. E quem sou eu? Eu quero mais de Deus, eu busco mais, eu quero me intensificar cada vez mais. Sabe, eu quero, se tem um limite assim máximo do amor de Deus, eu quero conhecer o limite máximo do amor de Deus. E isso tudo está disponível para você, para mim, para nós. Deus, ele quer se relacionar conosco, ele quer se relacionar comigo, com você. Ele não quer se relacionar 10 minutos, 1 hora, não, ele quer se relacionar 24 horas do seu dia, todos os dias, ele quer se relacionar, ele quer compartilhar a nossa vida, ele quer participar da nossa vida, do nosso dia a dia, ele quer participar de tudo que nos envolve, sabe? Deus, ele não faz distinção de coisas secular e de coisas espirituais. Não pense que, Deus, o Espírito Santo de Deus só vai estar aqui comigo se eu estiver fazendo uma oração, se eu estiver lendo a Bíblia,
Não, 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 não. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está com você quando você está assistindo um filme de terror, um filme de pornografia, quando você está fofocando, quando você está falando mal do irmão, quando você está julgando. Ele nos assiste a todo tempo. É por isso que a palavra diz: não entristeçais o espírito, porque ele não se afasta de nós quando nós estamos fazendo algo errado. Sabe? Nós entristecemos ele, nós acabamos distanciando ele, apagando o espírito. Que a partir de hoje o Espírito Santo te toque de tal maneira que tu não consiga mais sair da presença dele. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Eu não entrei nesse propósito buscando o sinal de Deus. Eu não entrei nesse propósito, sei lá, buscando o sinal, buscando manifestação da presença de Deus. Não, eu entrei nesse propósito buscando alinhamento. Senhor, me alinha com a tua vontade, me alinha com o céu, me alinha com o meu propósito, me alinha com os teus pensamentos, com a tua mente. Só que no final dos 12 dias, eu coloquei em um podcast, que eu gosto de ouvir esses podcasts, coloquei um podcast para me ouvir lá o testemunho de alguém. E lá nesse podcast, essa pessoa falava sobre um pó de ouro, né, nas mãos, um pó de prata nas mãos. E na hora que ela falou aquilo, eu pensei assim: eu quero, Senhor. Eu quero isso também. E aí eu olhei para as minhas mãos e quando eu olhei para as minhas mãos, as minhas mãos estavam cheias de, é como se fosse glitter, só que um brilhozinho assim bem suave, sabe? Eu vou até deixar um vídeo aí para que vocês possam ver e mais nítido, sabe? Não é tão grande como se igual o glitter, mas é um pozinho bem fininho, que você consegue ver na sua mão. E aí eu comecei a ver nas minhas mãos, na minha Bíblia também. Então, assim, eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Por Deus manifestar ali a presença dele, a glória dele. O texto que ela usou foi aquele texto lá de Êxodo, em que Moisés passou um período com Deus e quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele desceu resplandecendo a glória de Deus. E hoje eu quero trazer para você essa experiência e dizer que sim, que está disponível para você, para mim, está disponível para todos nós que entregamos nossa vida para Jesus. E que assim como Moisés passou um tempo com Deus e resplandecia a glória de Deus, e que assim como aconteceu comigo, que o Senhor se faça presente na sua vida. Para finalizar, eu quero deixar um texto que se encontra em 2 Coríntios 3,18, que diz assim, ó: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E essa foi a minha experiência, mas o que mudou não foi o que eu senti, foi o que eu aprendi a fazer em oração. Eu quero te encorajar também a você buscar mais de Deus, a viver mais de Deus, a buscar por alinhamento, a buscar por crescimento espiritual, a sair do raso, a mergulhar em águas mais profundas, que Deus, ele tem prazer em ter um relacionamento conosco, ele tem prazer em derramar sobre os seus filhos os seus sinais, os seus prodígios.